Ansiedade, né? Você é ansioso? Não? Pois é. Somos ansiosos sim, né? Segundo a psicologia, segundo todo o que a gente vê, o que nós sabemos a respeito, é até normal ser ansioso, até normal ter ansiedade em relação às coisas da vida, porque a ansiedade também nos protege de muito acontecimento, né? Porque quando estamos ansiosos frente a algumas situações, a gente busca soluções. Agora, existe também a ansiedade que é patológica, né? Que é uma ansiedade diferenciada, que é uma ansiedade que percebemos que alguma coisa pode estar acontecendo conosco. Então, nós vamos falar o que da ansiedade hoje? Nós vamos falar da ansiedade, possíveis tratamentos, a gente não pode deixar a ansiedade tomar conta da gente, né? Senão se torna até prejudicial à nossa saúde, ao nosso trabalho, aos acontecimentos do dia a dia. Então, por que ficamos ansiosos? Porque às vezes, né, algum problema psicológico, alguma coisa que passamos, que estamos sentindo, está afetando o nosso dia a dia, está afetando o nosso comportamento. Nós adultos, nós jovens, existe também até criança ansiosa hoje, até criança que não consegue lidar bem com a ansiedade normal do dia a dia. Então vamos falar assim, o que está acontecendo com o humano, né? Porque tanto o estresse como a ansiedade é uma reação do nosso corpo ao perigo. Como poderia explicar, né? Diferente da ansiedade normal, nós sentimos às vezes assim, em véspera de prova, né? Em véspera de algumas situações diferente, alguma coisa que nos preocupa, não, vou ter que fazer, vai acontecer, eu não sei como, a situação nova, ou situação ainda que a gente não sabe, às vezes até a gente sabe, a gente já pensa a respeito, né? Mas às vezes a gente não consegue controlar. Isso seria, a gente poderia estar vendo a respeito de uma ansiedade patológica. Quando a gente não tem controle, quando vem algum transtorno mental, quando a gente percebe que, né, vem uma crise de pânico, vem uma situação diferente daquilo que está acontecendo no nosso dia a dia. Porém, também a gente tem que pontuar a ansiedade não é apenas um fenômeno psicológico, não é. Ela também ela está presente no ciclo da vida do ser humano, não é uma coisa assim, né? Não, aquele fenomenal, aquela coisa, não, faz parte, né? Nos dias de hoje, no nosso desenvolvimento, faz parte sim. Então, o que a gente poderia estar falando mais, né? E que em alguns momentos da vida, que a gente se sente ansioso, que a gente se sente nervoso, preocupado, né? Vai acontecer alguma coisa e a gente está percebendo que está atrapalhando a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver. Então, nesses casos, começa a surgir, a gente pode até explicar, como um transtorno psicológico aí, né? Uma doença séria que às vezes se manifesta em diversas maneiras e precisa de tratamento. Não pode deixar acontecer, não pode deixar
instalar essa doença e ficar com ela, né? Ficar com ela porque vai nos prejudicando, nos tornando uma pessoa com dificuldade de relacionamento, dificuldade de envolvimento social, que é individual, social, trabalho, família, né? Religião, que é uma situação normal do ser humano. A gente tem que se envolver, a gente tem que estar junto com outras pessoas, com outro segmento, com outras coisas, né? Não podemos ficar com aquele sofrimento psíquico, enfrentar, né? E o que é ansiedade? A ansiedade é um estado natural, gosto falando até então, que é muito útil para nos alertar de um perigo, né? Vai acontecer, pode acontecer, e como nós vamos enfrentar aquela situação, como nós vamos enfrentar aquela reação que eu estou passando. Ela tem sido sofrida, muito sofrida para as pessoas, né? E quem tem de uma forma muito acentuada se torna até uma situação emocional, um estado desagradável para a pessoa, com muito sofrimento, com muito geralmente relacionada com muito medo. E aí se instala também um conflito nessa ansiedade, esse medo, se instala esse conflito entre o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Eu vou agir assim ou não vou agir, E às vezes pode ser até uma situação imaginária. A gente imagina que uma coisa vai acontecer e, né? E às vezes nem vai acontecer daquela forma que nós estamos imaginando, né? E atitude, o comportamento diminui a nossa percepção do real, sabe? Do futuro, o quanto nós podemos estar atuando, o quanto queremos, né? Por mais que tenha, às vezes que a ansiedade vem, é uma relação, é uma adrenalina muito forte, é alguma coisa que ataca no indivíduo, que dá pânico, né? E a pessoa não tem nem noção por que ela está daquele jeito às vezes. E a situação não está nem acontecendo e ela está ansiosa. Então é importante a gente perceber como está sendo, como nós estamos realizando as nossas tarefas do dia a dia. É importante a gente estar em conexão com isso. Antecipar o futuro é acreditar, né, nas coisas que pode acontecer e não pode. E antecipar o futuro é criar planos a algo natural. Se a gente fica, né, e é saudável até em determinado contexto para nós, ser humano, até é saudável. Mas, no entanto, o que acontece com pessoas acaba sentindo essa ansiedade o tempo todo. Ela acaba vivendo tudo isso aí o tempo todo. Aí começa a surgir os transtornos, né? Começa a surgir a preocupação. E como que identificar uma pessoa ansiosa? A pessoa ansiosa, ela fala sempre na situação, emocionalmente, fisicamente, acontece alguma coisa, aí vem o gatilho, dispara essa palpitação, dispara essa, né, medo, dispara dores, que às vezes nem existe. Às vezes, quando eu fazia os atendimentos de pessoas muito ansiosas, só o fato de chegar aqui, a pessoa já estava, né, transpirando. Hoje eu vejo, às vezes, no atendimento psicotécnico, né? As pessoas chegam, às vezes, ansiosas, chegam, às vezes, tremendo. A pessoa, às vezes, não consegue responder aquilo que eu estou perguntando, né? Então, precisa acalmar, ela precisa dar uma parada no que está acontecendo para ela melhorar e fazer o que precisa ser feito, né? Então, e uma pessoa ansiosa, inúmeras vezes ela se encaixa, se não se cuida, encaixa nos transtornos, né? Ela pode
até ter vivido algo parecido na sua infância que não foi resolvido, e conforme vai acontecer quando a gente fala assim, é o gatilho, dispara alguma coisa na fase adulta, na adolescência, você não resolveu, não cuidou, aí ela surge de novo. Aí vai se tornando cada vez mais forte, cada vez mais. E muitas vezes pode até fazer parte da característica de sua personalidade, ser uma pessoa ansiosa. Dependendo do fato, dependendo do ocorrido. Se você aconteceu na época e não foi abraçada, não foi, né, entendido, não foi olhado, ela pode se tornar até uma característica da sua personalidade. E qual a diferença entre ansiedade comum e ansiedade patológica? Ansiedade comum, né? A gente fica agitado, a gente fica eufórico, a gente fala demais, às vezes a gente perde, né, a hora de sono, e às vezes a gente come demais, mas isso por alguns dias, por algum tempo. Agora, a patológica inclui nisso aí todos os dias. Toda hora que você vai fazer alguma coisa, você já percebe que não está bem, você já percebe essas reações intensas em você. Sabe, gente? Aí vem o diagnóstico disso, da ansiedade patológica, que precisa ser cuidada. E os sintomas, né? Os sintomas alerta a pessoa que precisa buscar a ajuda, precisa buscar. Às vezes a pessoa fica até com toque na sua vida cotidiana, fecha a torneira várias vezes, olha na porta se fechou várias vezes, vai fazer tudo isso, né? Ela vai aumentando. Se não vai cuidando, se acha que isso é um desconforto natural, normal, e não é, né? E quais os sintomas físico-emocionais da ansiedade? Quais são? Né? Dores de cabeça, muito forte, palpitação, coração dispara, você fica com dificuldade até de andar, formigamento nas mãos, pés, você paralisa, a visão também começa a ficar enfraquecida. Olha quanta coisa, né? E se a gente não olha como a vida social e a profissional hoje, ela tá assim bastante que exigente para as pessoas, e a pessoa também se exige demais, tem gente até com crise de pânico. Não está acontecendo nada e ela acha que está, né? Quando acontecendo, fica forte as dores nos peitos, dor na garganta, a boca fica ressecada, você fica, né? Você costuma deitar assim e se manter acordada, não dorme, sabe, gente? Pensando no problema, pensando diretamente, não, né? Não é assim, vai acontecer mesmo, tem problema de digestão. Se alimenta, mas não consegue digerir o seu alimento. Começa, né, ter o intestino irritado devido a isso. Começa, né, sofre com coisas imaginárias que nem imagina, né? Não imagina, mas não é. Sabe, gente? E também o perfeccionismo também é um transtorno de ansiedade, que a pessoa quer fazer aquilo, quer, né, se incomoda, né, de maneira excessiva quando vai planejar, quando vai fazer alguma coisa, né? Mesmo termina a atividade, mas acha que não está certo, acha que não está correto.
sabe? E qual é o momento assim que mais incomoda? Quando você começa a perceber que está perdendo a concentração, não tem rendimento naquilo que você está fazendo. Você para, né, para fazer alguma coisa e fica ali momentos parado. Vai apresentar um trabalho, você tem crise, não consegue apresentar, você chora, você... E aí vem uma série de comportamento que não é habitual, mas que começa a acontecer devido à sua ansiedade, né? E quais são os tipos comuns de ansiedade? Temos ansiedade generalizada por tudo você está ansioso. A gente pergunta o que está acontecendo, não, tá tudo ruim, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor no corpo, eu tô com disfunção dos meus órgãos, né? Tudo. Tenho fobia, tenho medo, tenho fobia de ir ao mercado, tenho fobia de sair com os amigos, com meus filhos, com o marido, no trânsito, tudo me dá agonia, certo, né? E tem fobias específicas, que às vezes até tem crise até com os animais, sabe, gente? Com dentista, com medo de altura, tudo a pessoa começa a suar, não quer ir, começa a chorar. Tem várias que você que passa pela ansiedade deve saber mais ou menos, né? E como controlar essa ansiedade? Como a gente controlar? Então, como a gente controlar? Primeiro, a gente tem que procurar entender, junto com a pessoa especializada, a origem, da onde que veio, por que veio, o que está acontecendo. Isso é possível identificar essa origem. E quais as conexões, com o que você se conecta que fica mais ansioso? Com o que você, né, qual o quadro, que gatilho faz disparar a ansiedade em você? É preciso buscar psicoterapia, né? Muitas vezes tem pessoas até que usam medicação, o pensamento muito negativo, você tem que buscar controlar através da yoga, através de bons livros, através de pessoas adequadas. Pequenas mudanças no seu hábito, ir para academia, mudar de rua. Então, são vários passos que você pode estar procurando e fazendo, né? E quando você trata a sua ansiedade, a sua vida volta a ser normal, né? Porque se você não trata, ela afeta a sua vida individual, profissional, sua vida social, você fica com incapacidade, qualquer situação, né, que ocorre alguma coisa inesperada, você perde o seu controle no seu dia a dia. E como que o psicólogo, psicoterapeuta, né, trata a sua ansiedade? Como, né? Entendendo quando aconteceu, qual foi a ocasião, se existe a família, o que a ansiedade está lhe trazendo quando ela é patológica, o que você está deixando de fazer, quais são os problemas que você está enfrentando, quais foram os problemas que você enfrentou lá na infância e adolescência que você não resolveu. Aí muitas vezes vem agora na fase adulta, porque na fase adulta você tem que enfrentar as coisas. Então a ansiedade vem, porque você se vê só. Então busca ajuda. Faça o possível para você viver bem, né? Porque você é o pivô, você é o alicerce de tudo que é seu. Você é o dono da tua história e não vale a pena parar de contar, parar de ter uma história boa. Continue, vá em frente, busque ajuda.